Às vezes a gente recebe tanto elogio por coisas que não são de Deus, e eu fui uma pessoa que passei, né, mais de 40 anos da minha vida, comecei no mundo artístico cedo e recebi muitos aplausos, muitos elogios de coisas que hoje eu vejo que não agradavam a Deus. Sim. E só que essa consciência da essência de quem realmente Deus me criou para ser é que faz com que eu tenha convicção nessa nova Karina, nessa visão que eu não tinha. Então, por isso que eu acho que a gente acaba não se importando, não se deixando paralisar pelas críticas. No meu caso é isso, porque hoje eu tenho consciência de quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu acabo me entristecendo por ver a cegueira do mundo, por ver quão desviada está a mente das pessoas, né, de estarem ali aplaudindo tantos maus exemplos. E eu falo por mim mesma, que fui exemplo de coisas erradas, sabe? Eu posei nua, eu fiz propaganda de bebida alcoólica, eu exaltava a minha aparência o tempo todo, eu fiz papéis em novelas que hoje eu falo que mau exemplo eu estava dando, mesmo sendo num personagem. Então hoje são coisas que eu enxergo e que eu era muito mais aplaudida. Mas se eu não tivesse fortalecido em Cristo, essas críticas hoje estariam me fazendo retroceder, me paralisar, me amedrontar. Sim. Então, se eu estou aqui falando hoje para as pessoas e não estou guardando só para mim o que Deus faz no meu secreto, é para que você também não se sinta paralisado, para que você não se incomode com as críticas, por mais que seja crítica por você ser cristão, por você se vestir decentemente, enquanto muitas pessoas estão se vestindo, mostrando o corpo para mostrar uma aparente liberdade. Então, tantos hábitos que hoje estão sendo invertidos, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que vão colocar vício nas pessoas, é vício de pornografia. Eu não era viciada em pornografia, mas o fato de eu estar posando nua, eu estava alimentando o vício de outras pessoas. Olha, uma consciência que eu não tinha. Eu falava, quem quiser ver, quem não quiser não vê. Quantas famílias, quantos homens que foram desviados das suas famílias, às vezes por eu ter feito isso, sabe? A bebida, que muitas vezes a gente fala, mas eu bebo só um pouquinho, mas nós podemos ser pedra de tropeço para pessoas que são viciadas, que vão em suas Sim. casas, que vão lá, que são alcoólatras, que muitas vezes vai ver você que fala, eu sou uma pessoa de Deus, tal pastor bebe só um pouquinho, o importante é não embriagar-se, mas quem te vê com aquilo no copo não sabe o tanto que você está tomando, se está tomando muito, está tomando pouco, muitas vezes você está sendo uma pedra gigantesca de tropeço para alguém que não tem domínio sobre o seu vício. Então a gente tem que cuidar com tudo, a nossa vida está interligada à vida de outras pessoas. Nós, por mais que a gente fale que a gente é um ser individual, que a gente tem nossa liberdade, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade e que nós, como cristãos, sim, devemos cuidar com aquilo que a gente fala, que a gente faz, como a gente se veste, como a gente anda. A gente fala tanto do amor de Jesus, mas o amor de Jesus também tem a ver com se preocupar com quem está ao nosso redor. Servir a Deus não está só em você ter um ministério, você ter uma igreja, você está servindo a Deus e sendo semelhança de Cristo também nesses pequenos detalhes, sabe? Não é só sobre o que a gente posta, é sobre o que a gente vive. Esses dias uma pessoa veio se aconselhar comigo e falou, olha, Karina, tal pessoa que é cristã postou que foi num show secular, falando que foi o melhor show da vida dela. Nossa, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente posta, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente vive. Sim. Muito mais importante, porque o que a gente posta vai ser algo que a gente está exteriorizando o que a gente vive no nosso secreto, no nosso interior. Né? Muito mais do que o que a gente posta, é o que a gente vive com Cristo, é quem a gente quer ser de verdade. Então não basta a gente ter só aparência também de cristão, porque a gente não vai ter a bênção do que os verdadeiros cristãos têm, a gente não vai ter a paz que os verdadeiros servos têm, a gente não vai ter a tranquilidade que aqueles que obedecem a Deus têm.
Então, busque todo esse contexto, sabe? Eu quis falar sobre essa questão do vício, porque você tocou num ponto muito importante, que tem gente que ainda acha que, isso aqui, isso daí diz respeito só a mim, mas a gente tem que cuidar com o ambiente que a gente está. E assim, né, Karina? Nada começa grande. E a gente não tropeça em grandes montanhas, tropeçamos em pequenas pedras. Então, às vezes, é no detalhe. Mas é só um pouquinho. Mas aquele pouquinho daqui a pouco é um copo, daqui a pouco é uma garrafa e assim vai indo. Quando você vê, você perde o controle. Então, tem coisas que nós realmente precisamos eliminar da nossa vida para nós vivermos, de fato, essa intimidade, as promessas de Deus, os planos de Deus e outra. Quanto mais intimidade, mais os seus olhos espirituais se abrem para você realmente reconhecer que você não precisa daquilo para ser feliz. A felicidade não está atrelada àquilo, né? E no mundo, realmente as pessoas atrelam, né? Vamos supor, uma balada, um vício. Não, mas se eu ficar sem isso, eu não sou mais feliz, eu não vou mais viver. E na verdade é uma mentira que ela acredita e acaba realmente paralisando a sua vida, perdendo pessoas amadas, né, que estão dando brecha para o inimigo agir dentro daquela família, dentro daquela vida. Ela Exatamente. às vezes não tem a ver exatamente com o vício, mas você fala, isso aqui não tem nada a ver, mas isso é algo enviado porque você deu legalidade para o mundo espiritual. Exatamente, né? Exatamente. Então realmente a gente precisa se posicionar. Eu acho que a gente precisa, nos dias de hoje, no mundo que nós estamos vivendo, está bem difícil e nós precisamos realmente viver essa intimidade mesmo, ser intencional mesmo, né? Tem coisas que nós precisamos decidir, né? Eu não quero isso, eu quero viver o novo. Eu quero perdoar, então perdoar não é um sentimento. É uma decisão, então eu decido perdoar. Então eu não quero esse vício. Então são coisas que se a gente não eliminar e não decidir, isso fará parte da nossa vida e isso vai, com certeza, uma hora a conta chega. E a conta pode ser muito cara. Sim, e a partir do momento que a gente decide e a gente pede ajuda para Deus, ele capacita aquilo acontecer. Exatamente. Só que ele fica esperando a nossa decisão. Ele não fica lá, eu vou agir por causa do tal do livre-arbítrio. Então, enquanto a gente não fala, Deus, eu decido, eu quero mudar. Agora o Senhor me ajuda. Enquanto isso, ele não ajuda, ele está vendo você ir para o buraco. Ele vai, tentar uma coisinha ali para te proteger, mas é a tua própria decisão que faz com que você acabe sofrendo tanto ali, acaba recebendo de tudo aquilo que você mesmo está plantando. Mas tenha certeza que a partir do momento que você decide, que você entrega e pede ajuda, tudo fica muito mais fácil. Pode ser o pior vício do mundo, pode ser o pior hábito do mundo. Quantas vidas são curadas? Quantas pessoas largam o vício de uma hora para outra, pegam nojo? Quantas pessoas que consumiam pornografia de uma hora para outra não querem mais, têm um entendimento, têm a sabedoria de aquilo colocar de lado. Por quê? Porque realmente falaram, chega, Senhor, me ajuda, me ajuda. E se cair uma vez, pede de novo. Se caiu de novo, pede de novo, mas não desiste de buscar nele. Eu falo que, né, Jó, a gente fala, ele é um sinal de perseverança, ele é um sinal de muita fé, sim. Ele perdeu tudo, tudo estava dando errado, mas ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de falar com Deus, até quando ele estava revoltado, ele fala, Deus, eu não estou entendendo nada, isso aqui tá tudo ruim, ele buscou em Deus. Ele não perdeu o mais importante, né? A intimidade. Ele não perdeu o mais importante, né? Sim. Porque a intimidade fez com que ele realmente ressurgisse das cinzas, né? E vivesse o novo de Deus. Sim, sim. Então a intimidade é algo que a gente tem que manter, porque é a intimidade que vai realmente nos ensinar, vai nos levar realmente a deixar tudo aquilo que nós precisamos deixar, porque como você está falando, é uma decisão, é você realmente não desistir. Mas eu acabei errando de volta, pecando de volta, caindo. Não, vamos para cima, não vamos desistir, vamos perseverar, porque a perseverança faz com que a gente realmente alcance, né, a misericórdia do Senhor e também as promessas dele. Todo medo, ele fala que todo medo se dissipa a partir do momento que você enfrenta. Todo medo se dissipa quando você enfrenta com Cristo, com fé.